Deísmo é a crença que crê que Deus criou todas as coisas, mas deixa essas coisas aos seus próprios cuidados. O universo cuida de si mesmo. Qual a diferença? Quais são as divisões do teísmo? Não lembro. Assim, temos politeísmo, monoteísmo. Monoteísmo é a crença num Deus único. Politeísmo é a crença em vários deuses. Enoteísmo é a crença num Deus maior e um grupo de deuses menores. Temos o panteísmo, que também crê que Deus é tudo e tudo é Deus. E o irmão lembra quais são os tipos de teísmo? Os tipos? Tem, eu me lembro que há teísmo aberto, teísmo cristão, teísmo gnóstico. Consegue falar? O teísmo cristão é o teísmo que nós seguimos. O teísmo aberto é um teísmo que não crê na onipotência, onisciência e onipresença de Deus. É o Deus que se surpreende, é o Deus que se arrepende, o Deus que se arrepende. É muito voltado a essa parte aí, da visão humana de Deus. E o teísmo gnóstico crê ele duvida, né? Gnosticismo é conhecimento, agnosticismo é conhecimento. Então ele duvida se pode ou não ter relacionamento com Deus. Então Deus existe, mas eu não tenho como saber se ele existe. Esse seria o teísmo gnóstico. O que é paneteísmo? Paneteísmo. Paneteísmo? Não lembra? Não lembro. Paneteísmo. Não. Panê não. Eu conheço panteísmo. Não, diferente. Não. Quais são os atributos de Deus? São dois: os comunicáveis e incomunicáveis. Quais são os comunicáveis? Os comunicáveis são aqueles que Deus partilha em certo grau conosco. Claro que a santidade, a bondade, a justiça, o amor de Deus é inigualável, mas Ele comunica conosco e nós, apesar de sermos criaturas falíveis, ainda temos graus de amor, justiça, bondade, santidade. Os incomunicáveis? Os incomunicáveis são os atributos que Deus guarda só para si. São os naturais também, chamados de naturais. Então é onisciência, onipresença, onipotência, infinitude, soberania, só Deus é soberano, é eterno. Quais são os atributos do diabo? O diabo não possui atributos. Você acredita no diabo? Eu acredito na Bíblia que fala sobre o diabo. Vou fazer uma pergunta que vai responder aí. Qual é o nome da mãe de Deus? Deus não possui mãe, até porque Deus não foi criado, Deus é autossustento. Me explique a transcendência e imanência de Deus. Transcendência é um Deus exaltado, soberano, majestoso, da qual a gente não consegue conhecer. É o Deus na essência pura, a glória pura dele. E o Deus imanente é o Deus que a gente se relaciona. É o Deus que que ele se relaciona com a gente. É o Deus que se mostra na pessoa de Jesus, o Emanuel, que através da história do povo fala, Moisés com os patriarcas. O irmão lembra quais são os argumentos que provam a existência de Deus? Tem um argumento cosmológico que a criação, o universo, tudo tem uma assinatura de Deus, tudo mostra Deus. Se lembrar de dois está bom. É a complexidade. Tem o argumento, não sei se é ontológico, que fala da história, que na história, Deus se revela na história. Em qualquer sociedade humana, historicamente, tem uma religião, o religário, as pessoas se voltam para Deus. Também Deus pode ser comprovado na fé e nas percepções humanas também, porque o homem olha para as coisas e fala assim: poxa, há um Deus. Quais são as fontes da teologia? São 4: a teologia prática, 3, melhor dizendo: o universo, a história, e a Bíblia Sagrada. O que é gnosticismo?
Gnosticismo é uma seita herética que ela é meio transforma, mas ela basicamente fala que há um conhecimento superior, que as pessoas devem buscar esse conhecimento superior para se tornarem seres evoluídos, seres melhores. O que é iluminismo? Iluminismo é um movimento cultural que começa no século XVII, que, como o próprio nome diz, é trazer a luz, né? Porque eles achavam que a época medieval era a época das trevas, porque Deus era enaltecido. Então eles pegam e mudam a questão do centro das coisas e colocam a razão e o homem no centro. E qual a teologia que surgiu a partir do iluminismo? A teologia liberal. Consegue discorrer sobre ela? A teologia liberal, ela não acredita que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela acredita que contém a palavra de Deus e que a palavra de Deus deve ser explicada através da razão. Ela não vê, ela não acredita nos elementos sobrenaturais da Bíblia. Ela só vê, por exemplo, na multiplicação dos pães. Ela pensa que não houve milagre em si, mas que as pessoas, como tinham trazido o alimento, elas começaram a compartilhar o alimento. Então ela tenta sempre explicar as coisas sobrenaturais através da razão. O que é antropomorfismo e antropopatismo? Antropomorfismo é atribuir formas humanas a Deus. É o Deus que vê, é o Deus que tem mãos, é o Deus que a terra estrada dos seus pés. E antropopatismo é atribuir sentimentos humanos a Deus. Lembra de algum texto bíblico? Estou lembrando, estou lembrando. O próprio Salmo 91, né? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O ouvido de Deus não está tampado para que não possa vir, nem suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Isso aí fala do antropomorfismo. Enquanto o antropopatismo, que seria sentimentos humanos a Deus, no caso, a gente não entende essas questões aí. Deus que se arrependeu. Arrependeu-se Deus de fazer um homem, lá em Gênesis, porque o homem tinha pecado e a sorte das suas imaginações eram todas más. Então, esse tipo de descrição é um recurso, porque a gente não sabe exatamente o que Deus pensou ali, né? A gente entende que é um arrependimento, a gente entende que é um antropopatismo, atribuir sentimentos nós, para a gente entender Deus, a gente coloca sentimentos nossos em Deus. Vamos pular aqui para outra parte. O irmão é místico? Assim, místico no sentido, se eu tenho um relacionamento sobrenatural com Deus, eu sou místico, sim. E quais são os tipos de misticismo que existem? Tem o misticismo cristão, né? Tem o pagão, o esotérico, que no caso o misticismo verdadeiro, cristão, é aquele com relacionamento sobrenatural com Deus. E o misticismo pagão é aquele que busca sincretismo, práticas pagãs. O que é teologia sistemática? É a teologia que divide a Bíblia em assuntos e temas. O que defende a teologia da libertação? A teologia da libertação entende que o homem deve ser libertado das opressões sociais, que o homem é explorado, né? E com base nos ensinos marxistas, ele entende que o homem tem que ser, né, livre dessas opressões do sistema, e que ele, por ele ser livre, ele precisa ser liberto dessas questões aí. E a teologia da prosperidade? É uma teologia com foco nos resultados terrenos, nas vitórias humanas, financeiras, e ela diz que o homem não pode ser cauda, né? Tem que ser sempre cabeça. O homem de fé e que dá o dízimo, ele tem que ser sempre vitorioso, ele não pode ter derrota. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia? Como a Bíblia foi formada? A Bíblia foi formada durante 1.600 anos aproximadamente, escrita por 40 autores em 3 línguas diferentes, o hebraico, o aramaico e o grego.
ela é dividida em dois grandes blocos, Novo e Velho Testamento. O Novo tem 27 livros e o Velho 39 livros, e a gente divide esses dois blocos em gêneros. Quer que eu fale? Não, tá bom. Tá bom. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. O que é inerrância? Inerrância é a doutrina que crê que a Bíblia não possui erros. A Bíblia não possui erros e tudo que ela fala é verdadeiro. Lá no Salmo 119, 160, fala sobre isso. Salmo 119, no verso 160, fala assim: a tua palavra é verdade, desde o princípio. Cada um dos teus juízos dura para sempre. Quer dizer, a palavra que tem verdade, ela não erra, ela é totalmente verdade, né? Ela não tem erros, é isenta de erros. Salmo 19 também fala alguma coisa, no verso 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que significa a palavra evangelho? Evangelho significa boa notícia, boas novas. Quais são os evangelhos sinóticos? São O que três. recebe esse nome? São três, Mateus, Marcos e Lucas. E recebem esse nome porque tem o mesmo plano de narrativa, eles têm o mesmo ponto de vista, tratam dos mesmos temas. O que são livros apócrifos? Os livros apócrifos são livros de origem duvidosa, suspeitos, e não são livros canônicos nem considerados inspirados. São livros importantes no sentido da sua historicidade. Eles descrevem um período que é importante, que é o período interbíblico, de 400 anos de silêncio de Deus, que não houve revelação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Diferencie para mim revelação, inspiração e iluminação, por favor. Revelação é o ato de Deus se descortinar, a dar-se a conhecer. Inspiração está lá em aquilo que a gente vê muito em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. Toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. E em 1 Pedro também fala sobre inspiração. Digo 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Você duvida que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia, não duvido não, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É a verdade revelada do Senhor. A revelação está completa? Está completa em Cristo. Defina para mim, por favor, o que é Trindade. Trindade é a tríplice manifestação de Deus. Deus se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O irmão consegue definir para mim o que é modalismo? Modalismo ele não crê que Deus é trino, né? Crê que Deus é uno, e que esse Deus uno, ele ora se apresenta como Pai, ora como Filho e ora como Espírito. É como se fossem máscaras, como se colocasse máscaras. Sim. Quais são as duas principais teorias sobre a origem do universo e do homem? Temos a teoria, teoria não, né? A criação, né? E temos a teoria evolutiva, né? Que crê que o universo evoluiu sem apoio nenhum, sozinho, através de uma explosão. Você sabe o que é a teoria da emanação? Diz que o universo se desprendeu de Deus, ou de forma ativa ou de forma passiva. E é difícil definir assim quem é Deus e quem é o universo por causa disso.
Vamos falar sobre os anjos um pouquinho. Quem são os anjos? Os anjos são mensageiros de Deus, são seres espirituais criados por Deus. Quem os criou? Deus, ele respondeu. Eles são eternos ou imortais? Eles são imortais, né? Eles têm começo, mas eles tiveram começo e não têm fim. Quem são os anjos maus? Os anjos maus são os anjos que perderam o seu principado, né? Até estou com o texto aberto aqui por coincidência, que diz assim, ó, porque se Deus não perdoou os anjos, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, o entregou à cadeia da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, os anjos são esses que perderam o principado, se rebelaram contra Deus. Eles podem se arrepender? Não, porque eles já estavam no seu estado completo. Eles geraram em si mesmo o pecado, diferente de nós que fomos incentivados a pecar. O irmão crê em anjo da guarda? Não creio em anjo da guarda. Há anjos para a guarda. Você vê em Gênesis capítulo 3 que Deus coloca um anjo lá, um querubim com a espada, para não ter acesso à árvore da vida. Há vários momentos o querubim. E o querubim é um anjo da guarda, para a guarda, mas anjo para a guarda, um anjo separado para cada um, não. O que é uma possessão demoníaca? É quando um demônio toma conta de uma pessoa, ele toma o controle do seu corpo físico. O verdadeiro servo de Deus pode ser possuído por demônios? Não pode. Luz e trevas não podem habitar no mesmo lugar. O que é a doutrina da providência? Diz que no universo físico, Deus age de forma ativa para que tudo cumpra o seu propósito. Deus vai providenciando todas as coisas, a chuva que cai, o sol que nasce. O que é fatalismo? Fatalismo é uma crença errônea, né, que acha que tudo está determinado, entendeu? O destino é dono de tudo. Você sofre porque é o destino que diz. Entendeu? É a doutrina do karma. O que é causalismo? Aí já é o contrário, né? Que tudo é o acaso. Entendeu? Pode acontecer qualquer coisa com você, porque tudo é o acaso que diz, o acaso que dita as coisas. Entendeu? Nada está definido. Vamos falar sobre o homem um pouquinho. O que significa antropologia? Antropologia é um estudo acerca do homem. Em relação ao homem, o que é dicotomia e tricotomia? É como um homem composto. Um homem composto, segundo essa visão dicotrômica, é corpo, alma e espírito. E tricotômica, corpo, alma e espírito. Não pode repetir dicotomia? O que difere a dicotomia da tricotomia é a questão que a alma e o espírito se torna a mesma coisa. Substância material e substância imaterial. Quando Deus lá em Gênesis criou, isso a gente vê nitidamente isso, o homem, né, que formou o homem, Gênesis 2, verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego divino. Então a gente vê duas substâncias aqui: a substância material, né, o corpo, e a substância imaterial, que é a parte C do versículo, né? E o homem foi feito alma vivente, quer dizer, a alma dele, o espírito e a alma na dicotomia não tem muita definição. Então vamos falar sobre a martiologia. A doutrina sobre o pecado. E o que é pecado? Pecado, quando a armatologia, o nome armato, vem de quando que os flecheiros estavam treinando e eles erravam as flechas do alvo. Aí quando errava, a pessoa que estava ali vendo falava assim, armato, ele errou o alvo. Então, a armatologia é isso, errar o alvo, é transgredir, é desobedecer. E aonde surgiu o pecado? O pecado surgiu no coração de Lúcifer, lá nos ambientes celestiais, e também no Éden, quando Adão desobedeceu ao Senhor.
E o que é pecado da raça? É esse pecado imputado que vem de geração, desde Adão até nós. E quais foram as consequências do pecado? Aí temos algumas consequências, né? Temos a morte física, temos a separação de Deus, temos a morte espiritual, que é a condenação eterna, temos também a questão da culpa. O homem se torna culpado, ele sente essa culpa, e a depravação. O homem ele é degenerado, tudo que ele faz é corrompido. Tem outras coisas, mas basicamente são essas aí. Quem fez o inferno e quem manda lá? Deus fez o inferno e Deus manda lá. O que são os decretos de Deus? Decretos de Deus são palavras divinas que cumprem o propósito. Lá em Isaías 55, verso 11, um texto conhecido, eu acho que define bem o que é decreto de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. É o ágil de Deus. Deus diz, as coisas começam a acontecer, se tornam realidade. O que é soterologia? É o estudo acerca da salvação. Quais são as condições para que o homem seja salvo? Ele precisa ouvir a palavra, crer na palavra, se arrepender e se converter. O que é união hipostática? É a união das duas naturezas de Cristo, a natureza divina e humana. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus foi criado? Não, Jesus é autoexistente. Qual foi a escolha? Qual foi a forma escolhida por Deus para a vida do Messias? Encarnação virginal, né? Está lá em João, capítulo 1, fala sobre isso. Deixa eu só... E o verbo João, Evangelho de João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus possuía limitação humana? Jesus ele se autolimitou, né? A gente chama de estágios, né? Primeiro estado de Cristo é o estado de esvaziamento e de humilhação, e o segundo estado dele já é de exaltação e glorificação, depois da ressurreição. A gente vê isso também em Filipenses, capítulo 2, fala sobre esse estado de Cristo. Se eu estiver indo... Você pulou um pouquinho. Não, você acelerou um pouquinho aí, mas vamos lá. O que é kenosis? Kenosis é isso, é esse estado de esvaziamento de Cristo. Isso. Jesus, quando assumiu a forma de homem, continuou sendo Deus? Continua sendo 100% Deus. Vamos lá. Você consegue citar para mim, na Bíblia, no momento do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o trabalho conjunto da Trindade? Sim, em Gênesis 1, 27 fala sobre isso. Façamos o homem, 26, né? Façamos o homem, em plural, né? Façamos o homem, mais de um, a nossa imagem e semelhança. Também, no princípio, criou Deus. Se você for pegar no original, Deus aqui também é plural. Em Gênesis 11, no verso de número 7, também quando houve a confusão de línguas, o Senhor também ali no sentido plural, desçamos e confundamos ali a língua, quer dizer, é a segunda pessoa do plural, então é mais de um. O que é expiação? Expiação é a obra de Cristo, Jesus pagando o preço do pecado para nos salvar. Havia necessidade de Jesus expiar os nossos pecados? Sim, para satisfazer a justiça de Deus. E quais foram as causas dessa expiação? As causas? Foi a nossa separação, né? Foi a nossa desobediência e
fez a gente ser separado de Deus. Por amor, né? Por amor. Quais são os ofícios de Cristo? Profeta, rei e sacerdote. Está lá em Hebreus, capítulo 1. Fala algo sobre isso. Profeta. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, nos falou nesse último, pelo Filho. O Filho fala as palavras de Deus. No capítulo 2, no verso 17, diz que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso, fiel e sumo sacerdote, quer dizer, sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. E rei, eu gosto muito do texto de Apocalipse 19, verso 16, que diz: e no vestido da sua coxa estava escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é rei, profeta e sacerdote. O que é a doutrina da eleição? A eleição, eu entendo como uma eleição que Deus elegeu a humanidade para ser salva antes da fundação do mundo, né, em Cristo. Você vê isso em vários textos, mas tem um texto de 1 Pedro que fala. 1 Pedro diz: eleito segundo a presciência de 1 Pedro 1:2, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça vos seja multiplicada. Romanos 8 também fala alguma coisa. Porque Romanos 8, 29, porque dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Amém. O que é graça? Graça é aquilo que Romanos 6, 23 fala, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é o favor imerecido. O que é regeneração? Regeneração é trazer vida de novo, né? É um ato do Espírito na vida do crente, né? Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos. Pai, não é esse que eu estou pensando, não, mas o Espírito Santo nos regenera, está lá em Colossenses, se eu não me engano. O que é justificação? Justificação é tornar-nos justos, é um ato jurídico de Deus. A santificação é um ato ou um processo? A santificação é um processo. Ser de santos como eu sou santo. E qual é o papel da Trindade na salvação do homem? A Trindade, Deus Pai adota, o Espírito, o Deus Filho justifica e o Espírito Santo regenera. Amém. Defina para mim monergismo e sinergismo, por favor. Monergismo diz sobre a participação, né? Se Deus permite o homem participar da salvação ou não. Monergismo entende que Deus não permite o homem participar, é uma escolha soberana dele. E sinergismo diz que o homem pode participar, ele dá um passo, Deus dá um passo, no caso. O que é pneumatologia? É o estudo acerca do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo na vida do crente? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, consolar, guiar em toda a verdade. E qual é a diferença do ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo? Qual é a diferença? O ministério do Espírito Santo no Velho Testamento, ele era temporário e particularizado na vida dos reis, dos profetas, sacerdotes. E no Novo Testamento já é derramado e permanente. O irmão é batizado no Espírito Santo? Todo crente em Cristo Jesus, que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, é batizado no Espírito Santo, e eu sou. E quais são as evidências do batismo do Espírito Santo? As evidências é o fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22. A gente adiantar aqui, o que foi Pentecostes?
O Pentecoste foi um evento singular e único na história da igreja, em que, pela promessa de Jesus, o Espírito Santo foi derramado. Também está escrito lá em Joel 2, mas em Atos dos Apóstolos também fala, né? Atos dos Apóstolos, logo no comecinho, ele fala: mas recebereis virtude do Espírito Santo, capítulo 1, verso 8. Que há de vir sobre vós, sendo-eis testemunhas tanto em Jerusalém. Quer dizer, a virtude do poder do Espírito Santo é para que os crentes fossem dotados de poder testemunhar com autoridade do Senhor. O que são dons espirituais? São capacitações do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Temos três tipos. Ele fala que essas dotações, essas capacitações do Espírito Santo, diz assim em Efésios 4:11, ele mesmo deu um para apóstolos, ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, quer dizer, para aperfeiçoar os irmãos, e para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação da igreja. O irmão crê no dom de línguas? O dom de línguas, eu creio no dom de línguas, mas a gente tem visto hoje em dia distorções quanto a esse dom, que o dom de línguas, ele é, no caso, uma capacitação para que fale uma outra língua que a pessoa não saiba, não tenha estudado. Lá em Atos Apóstolos você vê muito bem isso. No Atos 2, você vê que aqui, Atos 2, verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí aconteceu uma coisa interessante. Parece uma tradução simultânea, E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, verso 6, estava confuso porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Eles falavam línguas, grossolária, mas quem ouvia era na sua língua natal, a língua materna. Qual é a edificação? Qual é a função do Espírito Santo na vida do homem? Você já te pergunta isso na vida do crente? Certo. É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, está lá em... Qual é o dom do Espírito Santo? É a salvação. Sim. O que é a plenitude do Espírito Santo? É ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá para a escatologia. O que é a escatologia? É a ciência das últimas coisas. Qual é o conceito da morte física e morte espiritual? Conceito. A morte física é a separação do corpo da alma. E a morte espiritual é a separação da pessoa de Deus. O ser humano é separado totalmente de Deus. O que é estado intermediário? É o estado entre a morte da pessoa e a segunda vida de Cristo, quando ela vai ser novamente colocada em corpos e vai seguir o juízo, ou para a glória eterna ou para o inferno. O que defende a doutrina do sono da alma? Defende que as pessoas estão inconscientes depois que morrem. Isso não é uma doutrina correta, porque em João capítulo 16, na parábola do rico e do Lázaro, a gente vê que há consciência ali. João não, perdoa, Lucas 16. Aqui você vê um relato do próprio rico. Ele fala assim, que ele pede para ele ser enviado à casa dos pais, porque ele tem 5 irmãos, então ele estava consciente, ele estava em tormento. Ele fala isso, né?
22. E aconteceu que, 16:22, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, o rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Então ele estava plenamente consciente e estava sofrendo. E essa teoria, ela defende que a alma fica dormindo, ela não fica no céu. E aí contradiz o que diz a Bíblia, porque Jesus falou lá na cruz, e mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essa teoria, né, cai por terra. Jesus voltará? Sim, Jesus vai voltar. E como a Bíblia diz que isso acontecerá? Diz que todo olho verá, todo ouvido ouvirá, será em glória, em poder. Aqui está dizendo, Mateus 24, 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Quer dizer, todo olho vai ver, todas as tribos verão a volta de Jesus. E chegando já para o nosso final, o que é parousia? É a segunda volta. É a volta de Jesus, né? A segunda vinda. Cite e comente sobre as 3 principais teorias do milênio, por favor. As 3 principais teorias é a pré, a pós e a milenista. A pré diz que Jesus vai voltar antes do milênio. Está lá descrito em Apocalipse 20. O milênio é um período de 1000 anos. A pós diz que Jesus vai voltar depois do período do milênio. E o amilenista, ele não crê que o milênio é literal. Ele diz que é um período, assim, um momento entre a primeira vinda de Jesus e a segunda volta. Que será de forma visível. E Jesus está reinando nesse período. Sim. Qual é o propósito do juízo final? Satisfazer a justiça de Deus, demonstrar que Deus tem o controle das coisas, né? Há possibilidade de mudanças de resultado do juízo final? Não tem como, porque é Deus que determina. Amém. Presidente, satisfeito? Deus abençoe.